Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos dar continuidade à nossa formação sobre vida de oração. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade e de misericórdia, vós que através do teu Filho Jesus nos chamas para a intimidade contigo, derrama teu Espírito sobre nós, para que possamos cada vez mais compreender a grandeza de vivermos na tua intimidade. Amém. A gente vem falando sobre oração, a necessidade da vida de oração, as consequências de termos saído do paraíso, porque vida de oração é viver no jardim, no paraíso. E falamos, na nossa última aula, de uma verdade que nem sempre nós meditamos suficientemente. É a inabitação da Santíssima Trindade na alma, na pessoa de todo cristão. Nós somos templos da Santíssima Trindade. Então, lembramos até daquela palavra de Santo Agostinho. Eu procurava Deus fora e Deus estava dentro de mim. Então, todos nós somos morada de Deus. Falamos sobre esta verdade tão profunda e tão grandiosa. Nunca paramos de meditar o suficiente essa presença de Deus em nós e em toda criatura. Agora nós vamos falar de uma forma de rezar. Nós já estudamos algumas maneiras e que são importantíssimas. Lendo as Sagradas Escrituras, a leitura lenta, a leitura repetitiva, o apego que nós devemos ter ao livro dos Salmos. Nós já fizemos isto. Mas agora nós vamos falar sobre um método de oração que Santa Teresa d'Ávila nos ensina. E ela aprendeu lendo este livro aqui, o Terceiro Abecedário Espiritual de Francisco de Osuna. O tio dela emprestou para ela, não é? E ela foi ler esse livro, e nesse livro ela encontrou este método de oração, este caminho de oração. Este método de oração, Santa Teresa vai chamar, que ela aprendeu com Francisco de Osuna, de oração de recolhimento. Chama-se recolhimento, porque a alma recolhe todas as faculdades e entra em si mesma com Deus. No seu livro Caminho de Perfeição, no capítulo 28, Santa Teresa vai falar dessa oração de recolhimento e meios para que as almas se acostumem a ela. Ela fala desta oração quando ela vai explicar o Pai Nosso, que diz assim, que estais no céu. Então, Pai Nosso que estais no céu. E ela diz que nós devemos procurar entender esta verdade. O Pai está no céu, mas este céu é também o céu das nossas almas. Este céu também é a nossa interioridade. Tem até um livro de Anselmo Green que ele diz assim, o céu começa em você. Então, Teresa vai meditar sobre este céu. Deus está em toda parte. Onde está Deus, aí está o céu. Por conseguinte, podeis crer, e não há a menor dúvida, onde está Sua Majestade, aí está toda a glória. Por isso, diz Santo Agostinho, que buscava o Senhor em muitas partes e veio achá-lo dentro de si mesmo.
Então, às vezes, a gente tem aquela ideia de que o céu é lá em cima. Deus está lá em cima no céu. O céu é você. O céu sou eu. Deus está em toda parte. E, como diz Santa Teresa, onde está Deus, aí está o céu. Então, o céu também está em nós. Será de pouca importância para uma alma dissipada compreender esta verdade e ver que para falar a seu Pai eterno não tem necessidade de ir para o céu, nem de clamar em alta vozes? Por baixinho que ela fale, está Ele tão perto que sempre nos ouvirá. Está vendo? Deus está em nós. Onde buscar a Deus? A gente às vezes comete aquele mesmo erro de Santo Agostinho, não é? Buscamos Deus em tantas partes e esquecemos de que Ele está em nós. Ele habita em nós. Ele vive em nós. E é em nós que nós devemos adorá-lo, amá-lo. Não estranhe tão bom hóspede, fale-lhe como a um pai, com grande humildade. Peça-lhe como a um pai, conte-lhe seus sofrimentos e implore remédio para eles, entendendo que não é digno de ser seu filho. Então, não estranhe tão bom hóspede. Quantas vezes você já parou para contemplar a Deus no mais íntimo do seu coração? Ou você contempla a Deus sempre fora de si? Santa Teresa também vai dizer: este modo de rezar, ainda mesmo vocalmente, recolhe o espírito muito mais depressa. É oração que traz consigo imensos bens. Chama-se oração de recolhimento, porque nela recolhe a alma todas as suas faculdades e entra dentro de si mesma com seu Deus. Então, recolhimento porque você recolhe fecha seus olhos, não é? Senta, ou você pode estar caminhando, mas é bom que logo no início do exercício, da caminhada, como se diz, senta-se, fecha seus olhos, recolhe a sua inteligência, sua imaginação e olha para o mais íntimo de você. E ali você vai descobrir a presença de Deus, né? Aí seu divino mestre, com mais brevidade que de nenhum modo, vem ensiná-la, dando-lhe oração de quietude. É que ali, recolhida em si mesma, pode ela meditar na paixão, representar à mente o Filho de Deus e oferecê-lo ao Pai. Então, dentro dessa descrição, nós percebemos uma coisa muito importante. Não é fechar os olhos e cair no vazio. Não é fazer isso não. É preciso ter uma companhia. Esta companhia é Jesus. É o Filho de Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está no mais íntimo do seu ser, de você mesmo. Então você não vai estar sozinho. Você vai estar recolhido em união com esta pessoa, com estas 3 pessoas. Um pouco mais adiante, ela vai dizer assim: parece que a alma compreende que todas as coisas da terra não passam de divertimento. A alma se levanta, ergue-se à melhor altura, como quem entra num castelo forte, a fim de não temer os inimigos. É um retirar os sentidos das coisas exteriores, abandonando-as de tal maneira que, sem compreender,
ela vê os seus olhos se fecharem para não as contemplar e para que mais se desperte a visão das coisas espirituais. Então veja bem, né? É deixar de lado todas as coisas exteriores, dela retirando os sentidos. Cerram-se os olhos para não as ver, e para mais se aguçar a vista da alma. Então, é um entrar em si mesmo, com tranquilidade, no silêncio. Depois nós vamos ver a importância do silêncio, da solidão, né? A pessoa entra em si mesmo e compreende que todas as coisas do mundo não passam de um divertimento. Aqui vem o desapego das coisas exteriores, da exterioridade. Está vendo? O desapego ele é muito importante. Sem desapego não existe vida espiritual. Sem desapego às coisas exteriores, o que é este desapego? Aos bens, a títulos, a dinheiro. A pessoa precisa se desapegar. E desapegar não é assim, não, eu vou guardar lá no meu guarda-roupa, nem me lembro que vai existir. Não. Desapegar é partilhar, é ajudar os outros. Santa Teresa d'Ávila saiu de um convento rico e foi fez uma fundação de um convento pobre. São João da Cruz abandonou toda a riqueza dos conventos e foi morar num convento pobre. Então, esse desapego não é só um desapego interior. Esse desapego passa pela dimensão da exterioridade. Então, se eu tenho bens, eu devo colocar estes bens a serviço dos meus irmãos, a serviço das pessoas, né? E isso mostra o meu desapego. Não é eu botar meu dinheiro numa conta no banco. Eu sou muito desapegado. Eu nem me lembro que eu tenho aquele dinheiro lá no banco. Não, de jeito nenhum. Você continua apegado. Não é algo somente psicológico. Não é desapego aqui, não passa por uma questão apenas psicológica. Ela é importante, né? A dimensão psicológica ela é importante, mas ela tem que ser afetiva e efetiva. Então você tem que viver este desapego. Você não vive, você não vai crescer nunca na vida espiritual. Não tem como de forma nenhuma. Pode adquirir o livro de Santa Teresa, o livro que trata Caminho de Perfeição, que você vai ver logo no início um capítulo sobre a questão dos desapegos. É fundamental. No recolhimento, há vários graus, há mais e menos. No começo dá trabalho, não é? Porque o corpo reclama seus direitos. A pessoa não está ainda fortalecida. Então, a pessoa sente dificuldade, tem vontade de abrir os olhos, sente uma coceirinha. Às vezes pensa que não está fazendo nada, porque habituou-se, não é, a rezar sempre fazendo esforços mentais. Então, a pessoa começa, eu não estou fazendo nada, não estou com o livro na mão, né? Mesmo que você pode fazer esta oração de recolhimento rezando o seu terço, né? Você imagina, porque você vai usar as faculdades da alma, não é? Imagina Nosso Senhor no mais íntimo do seu coração, a Santíssima Trindade, e lá você vai perceber, né, essa presença de Deus. E aí é como se você estivesse olhando para Nosso Senhor e fosse recitando suas Ave-Marias, né? Porque não se trata de um recolhimento passivo, causado por algum abraço de Deus, um amplexo, mas de um recolhimento realizado por um esforço da vontade.
Então, entendei que isso não é coisa sobrenatural, vai dizer a santa, estando em nossas mãos, e sendo algo que podemos fazer com o favor de Deus, já que sem este não podemos nada, sequer ter um bom pensamento. Porque isto não é o silêncio das potências, mas o encerramento delas no interior da alma. Então aqui nós ainda não estamos nos favores ou nos dons contemplativos. Santa Teresa vai falar da oração vocal, da oração mental, que nós também falamos, e estamos agora falando da oração de recolhimento. As graças místicas começam na oração de quietude, que é outra forma de oração. Pode ser que eu fale sobre esta oração ou não. Por quê? Porque nós estamos fazendo assim uma introdução à vida espiritual, uma introdução à vida de oração. Então, aqui não é ainda uma graça sobrenatural. Aqui é um recolhimento que eu faço. Eu faço. Que vai depender muito de como eu lido com o meu corpo. Nós, no início, eu creio que nós aprendemos um pouco sobre como tratar o nosso corpo, né? Acalmar-se, através da respiração, né? Então, a gente aprendeu aquelas técnicas. Então, isso significa, você vai usar agora na oração de recolhimento. Porque se você está muito agitado, é muito difícil você se recolher. Então você vai fazer uma técnica, né? Senta, se concentra na respiração. Aí quando você estiver tranquilo, ou mais ou menos tranquilo, você vai e faz a oração de recolhimento. Você imagina o Senhor dentro de você. Essa oração de recolhimento, ela também vai fazer com que a gente descubra até que ponto eu sou assim agitado ou não. São João da Cruz diz que Deus não está nas agitações, né? É preciso que a pessoa esteja calma, esteja tranquilo. Hoje em dia é muito complicado, não é? Porque a ansiedade hoje é uma das maiores doenças. Então, mas esse recolhimento vai me mostrando, não é? E eu vou percebendo que eu preciso me acalmar, eu preciso me tranquilizar. Então, não é aquele texto apressado que eu rezo, não é aquela oração apressada que a gente costuma fazer na leitura da Sagrada Escritura ou rezando o texto. Porque uma coisa que eu recomendo para vocês, não tenham pressa quando forem rezar. Às vezes a gente é muito apegado, assim, eu tenho que rezar os 5 mistérios do texto. E eu só tenho 20 minutos. Então eu rezo o mais rápido possível. Nem sempre isso é proveitoso, né? Reze com calma, prestando atenção nas palavras. Se vai recitar um salmo, recite com calma. Porque isso é muito importante. É mais importante do que eu ter que cumprir, né, tudo aquilo. Principalmente pessoas assim que se propõem a rezar o rosário, os 4 terços. Aí pronto, aí como o tempo é curto durante o dia, porque tem outros trabalhos, aí a pessoa se atropela, fica rezando o mais rápido possível. É claro que o fruto sempre tem, mas muito mais fruto vai ter se você sabe o tempo que você tem para rezar. Vamos dizer, você tem 30 minutos por dia. Então você vive aqueles 30 minutos. Se naqueles 30 minutos você só conseguiu rezar 3 mistérios, não tem problema. Não tem problema de forma nenhuma. Entendeu? Desde que você saiba rezar lenta e com tranquilidade. Desde que você vá fazendo assim. Então, é um movimento ativo das potências. Oração de recolhimento sou eu, né? E a santa vai dizer assim: se, porém, nos acostumarmos, esforçando-nos durante alguns dias, o proveito logo se manifesta. Esforçando-nos por alguns dias. Durante alguns dias.
esforçando-nos. Então, aqui tem uma palavra muito importante, o esforço. Então, veja que não é um dom de Deus. Não é como a oração de quietude, que você senta e de determinado momento Deus toma todas as suas potências e você fica ali sem o menor esforço. Não. Aqui há um esforço da nossa parte. O esforço de nós nos concentrarmos. E quando a gente vai fazendo esta forma de oração, então logo, logo a pessoa faz com muita facilidade. Quando começamos a oração, os sentidos se recolhem espontaneamente, né? Isso sem diligência da nossa parte. Em recompensa dos esforços de tanto tempo, quer o Senhor que a alma tenha o domínio da própria vontade. Nós vivemos num momento do mundo onde a pressa é muito grande, não é? Não estou querendo aqui desanimar ninguém, mas Santa Teresa passou anos na luta para adquirir esta oração. Então hoje nós perseveramos pouco. O problema hoje é o problema da perseverança. Não conseguimos perseverar suficientemente. E aí a gente comete erros grandiosos, né? Porque na realidade, a vida espiritual, minha gente, não queima etapa. Você pode queimar etapas em qualquer outra situação da sua vida, mas na vida espiritual não se queima etapas. Então, é um processo lento. E como hoje a gente vive em um mundo muito dissipado, então se torna mais lento ainda, né? Porque eu não estou falando aqui para monges, eu estou falando para cristãos comuns, que trabalham, que lidam no seu dia a dia. No mosteiro, as pessoas têm um ambiente propício para rezar, né? Para encontrar-se com Deus. O silêncio, a regularidade dos trabalhos, né? A disciplina diária favorece por demais a vida espiritual. Mas Jesus nos chama dentro da nossa vida diária, né? A vida espiritual, a vida de oração, não é somente para monges, não. É para todo cristão. Ontem eu li um artigo que fala que o Papa, o Papa Francisco pede que este ano de 2024 seja um ano da oração, né? Onde se fomente bastante a oração nas nossas comunidades. Então, a gente já entra, dentro dessa dinâmica do Papa, para podermos rezar mais. Os sentidos lhe obedecem, se recolhem interiormente, ao menor aceno de que se quer recolher. Embora tornem a sair, grande coisa já se haverem rendido. Porque então saem como súditos e escravos, não fazem o mal que antes faziam. Quer dizer, você se recolhe, aí de repente você se distrai, você volta novamente àquele recolhimento. Façamos de conta que dentro de nós há um palácio de grandíssima riqueza, todo feito de ouro e pedras preciosas. Da vossa parte, como é verdade, contribuís para essa magnificência. Então, o palácio interior, aonde Deus mora. Então, vede que Santo Agostinho falou que o procurou em muitos lugares e só veio a encontrá-lo dentro de si mesmo. O recolhimento não tem outro fim, senão de conduzir a alma para o santuário mais íntimo do Senhor. Porque a gente não já sabe, a importância da interioridade, o castelo interior de Santa Teresa, porque a oração ela é um êxtase e um êxtase. O êxtase é o quê? É eu entrar em mim mesmo. E lá eu descubro a presença de Deus. O êxtase é, com Deus eu saio
para transformar o mundo. Está vendo? Porque é muito importante a gente ter uma coisa bem clara aqui, que o nosso irmão Thomas Merton vai dizer para nós, não é? Que não é uma fuga a nossa solidão, a nossa intimidade com Deus. Eis um dos maiores paradoxos da vida mística. Um homem não pode penetrar no mais profundo de si próprio e por aí juntar-se a Deus, se não for capaz de sair totalmente de si próprio e de se dar por completo aos outros, na pureza de um amor isento de egoísmo. Então, o homem não é capaz, o homem não pode penetrar no mais profundo de si mesmo e por aí juntar-se a Deus, se não for capaz de sair totalmente de si mesmo e de se dar por completo aos outros, na pureza de um amor isento de egoísmo, entendeu? Então não é uma fuga. A vida de oração não é uma fuga. A vida de oração é um encontro com Deus que vai me levar ao encontro com os meus irmãos. Então aqui essa é a grande verdade, né? Agora, e ainda não é suficiente penetrar pelo silêncio neste santuário. É preciso estabelecer um verdadeiro contato com Deus e ocupar-se aí com Ele. Aquilo que eu já falei há um tempo atrás. Não é uma evasão, nem é também um fechar os olhos e cair no vazio. A oração será, nestes começos, um comércio ativo na alma com Deus. É preciso recolher estes sentidos exteriores dentro de nós mesmos e dar-lhes com que se ocupar. Então, não é ficar contemplando só as trevas. Não. Santa Teresa receia a ociosidade no recolhimento. Então, não é um cair na escuridão. Não é um ficar a sós. Uma vez você fazendo a oração de recolhimento, uma vez você se recolhendo, você vai conversar com o nosso Senhor. Não esqueçamos de que a vida de oração para Santa Teresa é um trato de amizade com Deus. Todo recolhimento produz uma impressão deleitosa de repouso. A passividade natural de certas almas corre o grande risco de confundir este deleite com a paz da ação de Deus. Hoje nós temos diversas meditações e muitas meditações são muito parecidas com a oração de recolhimento. Só que essas meditações, que não têm cunho religioso, essas meditações elas trazem uma paz psicológica, que é bom, que é válido, e que tem muitas pessoas que fazem, não é? Hoje você faz o Mindfulness, que é uma meditação, a atenção plena, né? Mas só que não é oração. E as pessoas que ensinam são muito claras. Não é método de oração, não é oração. Quando você se concentra na respiração, não é oração. Pode ser um preâmbulo, pode ser uma preparação para a oração, mas não é oração. E essas meditações, elas trazem muita paz, mas trazem uma paz psicológica. É por isso, ensina Santa Teresa, que ao esforço de recolhimento deve-se seguir normalmente um esforço de busca ativa de Deus. Então, a pessoa deve buscar a Deus. Absorta em si mesma, a alma pode pensar na paixão, representar ali o filho, oferecê-lo ao Pai. É bom pensar um pouco, mas aquietado o entendimento.
Fique ali com Ele. É como se quando você olhasse para dentro de você, você deve fazer uma imagem da pessoa de Jesus. Por exemplo, você leu o Evangelho. Você leu o Evangelho diversas vezes. Então, você fecha seus olhos e olha no mais íntimo de você mesmo. Lá você encontra a Santíssima Trindade. Não é um sentimento. Você pode encontrar na mais profunda aridez, porque é o encontro na fé. Eu creio que a Santíssima Trindade habita no mais íntimo do meu ser. Então, se eu creio nisto, então eu vou me encontrar com ela. E lá eu vou entabular uma conversa com Jesus. Vou falar sobre a cena que eu li no Evangelho, vou falar sobre meus problemas. Então, é um diálogo que eu vou ter com ele. Mas esse diálogo não é como o diálogo que eu faço olhando para o sacrário. Não é como o diálogo que eu faço olhando para uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. É um diálogo que eu faço com ele no mais íntimo do meu coração. Aqui está a oração de recolhimento. O retirar-se das potências da alma, o recolher-se, não tem outra finalidade, senão a de favorecer esta intimidade com o Mestre Divino. Então, continua aquele conceito de oração teresiano. Trato de amizade com aquele que nos ama. A oração é um trato de amizade, é uma conversa, é um colóquio. Então eu vou conversar com ele, mas agora eu converso com ele dentro de mim, porque eu sei que ele mora em mim, a presença dele. Então eu posso fazer isso em qualquer lugar. Eu posso fazer isso dentro do ônibus, eu posso fazer isso por meia hora. Para um principiante, eu aconselho 5 minutos, 10 minutos. Eu posso fazer isso por 1 segundo. Na medida que eu vou me adaptando a esta forma de oração, eu posso estar sentado, vendo televisão, e de repente fechar meus olhos e contemplar Deus que habita em mim e dizer a Ele que eu o amo. Em silêncio, ninguém vai perceber. Está todo mundo ali na sala. Aí você fecha seus olhos, olha para o seu interior, sabe que a Santíssima Trindade está ali, aí você diz a Deus que você o ama. Pronto. Você pode fazer isso quando você vier no ônibus, quando você estiver dentro, só não pode fazer dirigindo, não é? Mas quando você estiver, por exemplo, numa fila de banco, quando você estiver esperando o médico, de vez em quando, você pode olhar para o mais íntimo de você e conversar com nosso Senhor, que está ali. Até conversar sobre a situação que você está vivendo ali, não é? Sobre as pessoas que você encontra. Às vezes chega alguém que está muito doente. Você pode conversar com nosso Senhor sobre aquela pessoa que está muito doente. Então, é um recolher-se. E exige uma discrição. Não tem nada de afobação, nada de espetacular. Não é um espetáculo, de jeito nenhum. É muito discreto. E se a pessoa vai fazendo isso constantemente durante o dia, vai viver aquilo que, provavelmente eu vou conversar também, a descoberta da presença de Deus no seu dia a dia. Que Deus sempre está presente em nós e que nós podemos gozar desta presença continuamente. Então, é importante no começo e sempre, nós sempre estamos no começo. Nunca pense que você é uma pessoa de altíssima contemplação. Não, isso não. Somos sempre principiantes. Então,
ter um momento, não é? Durante o dia, recolher-se no silêncio, fazer esta oração, não é? E ter momentos durante o dia que esta oração se repete. Então, isso é importantíssimo, porque senão a pessoa pode cair no vazio. Tratai com ele como com um pai, um irmão, um senhor e um esposo, às vezes de uma maneira e às vezes de outra. Ele vos ensinará o que tendes de fazer para contentá-lo. Deixai de ser bobas, tomai a palavra, já que sendo ele vosso esposo, ela está falando para as monjas, deve tratar-vos como esposas. Então, já que nos tem como filhos, deve nos tratar como filhos. Já que nos tem como irmãos, deve nos tratar como irmãos. Então, veja bem, é um colóquio. É diferente quando eu pego o livro e vou fazer as orações. É uma conversa que eu tenho com o Senhor que habita no mais profundo da minha alma. No que diz respeito à intimidade com Jesus, Santa Teresa é inesgotável. Aliás, não nos cansamos de ouvi-la. Tamanha é a variedade de suas descrições. Então, se estáis alegres, você olha para ele ressuscitado. Se você está triste, você olhe para ele sofrendo no horto. Então, você pode dizer aquilo que vem no seu coração. A oração afetiva ela é muito importante. Infelizmente, hoje ela não é tão valorizada, ou às vezes fica uma coisa assim muito melodramática, não é? Mas diga no seu coração: o Senhor do mundo, o Criador de todas as coisas, o meu Deus, né? Converse com Ele no mais íntimo do seu coração. Esta intimidade com Jesus leva para dentro da Trindade, pois Jesus é o nosso mediador. Por isso somos filhos do Pai, a quem com Ele podemos chamar nosso Pai. Então, é uma intimidade com Jesus que nos leva para o seio da Santíssima Trindade. A intimidade divina, tornada realidade durante as horas de oração, deve prosseguir ao longo do dia. Já falei sobre isso. Em meio às ocupações cotidianas, retiramo-nos em nós mesmas, Santa Teresa diz. Então, em meio às ocupações, você entra em você mesmo. Embora dure um breve momento, a recordação de que tenho companhia dentro de mim é muito proveitosa. É uma companhia que jamais vai deixar você. Jamais vai se ausentar de você. Então, depois a gente cria aquela certeza de que nunca estamos sós, né? Em sua doutrina sobre a oração, raras vezes Santa Teresa distingue entre o tempo que ele é especialmente consagrado e o resto do dia. A presença contínua e sempre atuante de Deus em nós deve corresponder a uma busca de intimidade tão constante quanto possível. Então, meu irmão e minha irmã, tem pessoas que fazem assim. Eu tenho certeza que não é você. Pela manhã faz seus 30 minutos de oração. Pronto. Deus ficou ali. Então vai viver o restante do dia como se Deus não existisse. Aprendamos com Santa Teresa. Ela faz pouca distinção entre o momento de oração e os momentos durante o dia. Consagrar outros momentos durante o dia. Aquele que você rezou, aquele que esteve com você naqueles 30 minutos de oração, acompanha você durante o dia. Você não deixa ele lá.
Ele acompanha você. E por isso, você deve ter um trato de amizade com ele durante o dia. Isto se você quiser se aprofundar na vida de oração. Isso se você quiser se aprofundar na vida de oração. A oração de recolhimento deve progressivamente transbordar em toda a nossa vida. É lógico que precisamos evitar com cuidado uma tensão que seria desgastante e estéril para as nossas faculdades, né? Você não vai fazer isso com tensão, com estresse. Não, isso é natural. Isso deve ser uma coisa leve na sua vida. Esta presença deve ser algo muito leve, muito suave na sua vida. Tá vendo? Isso é de fundamental importância. Concluindo, quem o quiser adquirir, porque, como eu disse, isso está em nossas mãos, não se canse de acostumar-se ao que foi dito. Dominando-se pouco a pouco a si mesmo, sem se distrair, né? À toa, mas sim ganhando-se a si mesmo. Pois isso é aproveitar-se dos sentidos em prol da vida interior. Vamos ver aqui como chegar à oração de recolhimento. Esta oração de recolhimento parecerá aos principiantes como algo que ultrapassa suas capacidades e os seus hábitos. Quando a pessoa começa a colocá-la em prática, vai descobrir muitas dificuldades. Por isso que a oração, ela caminha com uma coisa muito importante, o autoconhecimento. O autoconhecimento. Falta agilidade às suas potências. Elas não estão habituadas à disciplina e não sabem buscar o contato com Deus na obscuridade da alma, na frieza, na aridez, né? Que isso é muito importante. Qualquer experiência da presença de Deus na alma seria um auxílio valioso. Olha, se você supera estas primeiras dificuldades, se você com calma e tranquilidade, você for entrando nesta forma de oração, você vai aos poucos entrando por este caminho. Não é necessário que esta experiência seja concedida por uma graça mística. Uma simples manifestação interior de Deus, mediante uma consolação ou um apelo, pode ser suficiente para facilitar à alma o recolhimento e o ensinar a ela de forma definitiva. Estas manifestações divinas são bastante comuns na vida espiritual das pessoas. Às vezes você pode ter uma sensação de uma presença, da presença divina em você, né? Agora, é necessário passar por essas experiências para adquirir a oração de recolhimento? Não. Essas experiências muitas vezes vão acontecer mais tarde, né? O que precisa é o esforço da alma, que tem de ser enérgico. A pessoa tem que verdadeiramente querer, né? E vencer as primeiras dificuldades. Depois, outro ponto muito importante é não separar os vários tempos da oração de recolhimento. Você ficou sozinho em casa, procure a companhia de Jesus. Só isso que eu lhe digo sobre este ponto. Ficou em casa, está sozinho, não tem uma pessoa para conversar, procure a companhia de Jesus. Converse com Ele. Todos os assuntos.
todos os assuntos você deve conversar com ele. Para nos ajudar também, Santa Teresa nos dá também algumas dicas. Pode acontecer que não se consiga utilizar durante a oração nem a imaginação, nem o entendimento. Contudo, é sempre possível fixar um simples olhar de fé no Mestre e permanecer assim na sua presença. Senhor, tu habitas no mais íntimo do meu ser e eu estou aqui contigo. Pronto. Pode repetir esta oração quantas vezes for necessária. Acostumai-vos, acostumai-vos. Vede que sei que podeis fazer isso, pois enfrentei a dificuldade de concentrar meu pensamento numa coisa durante muitos anos. Outro ponto também, a oração vocal, né? Repetir lentamente o Pai Nosso, olhando para o mais íntimo do seu coração. Outro ponto é a leitura meditada. Usar um livro. Você começa a usar o livro. Quando você percebe que você está recolhido, você fecha os olhos e olha para o mais íntimo de você. E pode até repetir alguma frase daquele livro. Podemos fazer isso muito bem com os evangelhos ou com o livro dos Salmos. Outra forma também, podemos utilizar uma imagem. O que está em vossas mãos é tentar trazer uma imagem, o retrato desse Senhor, que atenda ao vosso gosto. Não para guardá-la consigo e nunca olhar, mas para falar com Ele muitas vezes, pois Ele mesmo vos ensinará o que dizer. Aqui já é um pouquinho diferente do que nós entendemos por oração de recolhimento, mas é você pegar uma imagem. Tem gente que gosta de guardar dentro da Bíblia, dentro do breviário, um santinho. E aí você pega aquela imagem e fica olhando para ela, contemplando ela e conversando com ela. Então, esses são a oração de recolhimento, na opinião de Santa Teresa, deve transbordar no dia inteiro e penetrar a vida toda. Trata-se de lembranças da presença de Deus. Procuraremos esta presença de Deus sob os diversos véus, que ao mesmo tempo a encobrem e a mostram, no tabernáculo, em nossa alma ou numa determinada pessoa. Você pode também fazer a oração de recolhimento diante do sacrário. E ali você fecha seus olhos, né? Ou então você fica olhando para o sacrário. Você se recolhe, se concentra e fica olhando para nosso Senhor. Eu vou tirar um momento para a gente ver um pouco sobre a adoração ao Santíssimo. E aí, aos poucos, nós vamos descobrindo a presença de Deus. Viver na presença de Deus continuamente. Então, a oração de recolhimento é uma oração muito bela, muito bonita, muito profunda e que nos ajuda a gente a entrar numa profundidade da vida de oração. É tão simples que às vezes traz muita dificuldade. É o sentar-se, fechar os olhos ou manter os olhos abertos e olhar para o mais íntimo do seu coração. Deus habita ali. Pronto. Nosso Senhor está ali. E ali entabular uma conversa com Ele. Que a nossa vida seja cada vez mais plena desta presença de Deus. E que Nossa Senhora nos ajude. Ela que meditava continuamente nos santos evangelhos, nos acontecimentos. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,